Depois da tragédia em Brumadinho, as atenções aqui na nossa região se voltam agora para a cava subaquática instalada em Cubatão. E de quem é este equipamento? É da VLI, do mesmo grupo Vale, que responde pelas tragédias de Brumadinho e Mariana. E para falar da ameaça que ronda a nossa região, o canal Aquaviário traz o professor Jeffer Castelo Branco, doutorando em Ciências da Saúde. Professor, seja bem-vindo ao canal Aquaviário. Vamos começar já esclarecendo se essa cava subaquática ela representa realmente um risco para a nossa região. Tânia, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado ao canal Aquaviário. É uma honra estar aqui presente nesse programa, né? Veja bem, a cava, ela não é que ela pode ser um risco ou que ela pode causar um impacto. Ela já é um impacto, né? É uma cava sem nenhum componente de engenharia, né, que se possa se dizer de engenharia ambiental. É simplesmente um buraco que fizeram embaixo d'água e atiraram nesse buraco uma porção, toneladas e toneladas de resíduos contaminados. Então, diante do que você está explicando, a CETESB não deveria conceder o licenciamento. A licença poderia até ser concedida, né? Como foi concedida. Acontece que quando foi feito o licenciamento, começou em 2003, e nós participamos junto com a sociedade civil desse processo, existia lá uma opção de cavas, e nós já se posicionamos contra ela, né? Porque existia o dique do furadinho, que você poderia lançar o material, existia outras áreas que não seria, a cava seria uma opção, né? Porém, essa medida foi tomada, né? Agora veja bem, Tânia, o que foi aprovado no licenciamento foi uma cava subaquática confinada. O que nós temos aí não é uma cava subaquática confinada, e sequer dá para se comparar a uma cava subaquática contida, porque a cava subaquática contida normalmente é feita em alto mar. E outra, você deposita nessa cava contida quantidades de resíduo muito menores do que foi depositado nessa cava. Então, ela não se assemelha a nada no mundo. Ela simplesmente é um lixão químico tóxico, onde se abrir um buraco no meio do estuário e enterrar isso lá, com o risco, inclusive, de colisões de navios, de bater, de causar um dano à cava e vazar muito mais resíduo do que o previsto. Professor, para esclarecer melhor, vamos falar para o telespectador o que é uma cava contida e uma cava confinada. Então, a cava confinada, que é o que foi aprovado, né, é um depósito, né, uma cava, que é um buraco que é aberto, é feito muros de concreto em volta da cava. Para quê? Para evitar que o material tenha contato com o meio ambiente, o material contaminado, né? O muro sobe a 3 metros acima da maré alta. Para quê? Para evitar que a água entre na cava e contamine mais a água, né? Então é feito um processo ambiental totalmente qualificado. Para quê? Para que não ocorra o dano, não haja uma proliferação de material contaminado, né? E a cava contida, ela não tem isso, ela é mais ou menos parecida com o que foi feito, mas jamais em estuário, normalmente feito em mar aberto, para receber uma taxa de resíduo muito menor do que essa. A quantidade de resíduo que existe nesses sedimentos, Tânia, tem que ser tratada, não pode ser jogada num buraco e esquecido para que as futuras gerações, a nossa própria geração, pague os impactos desse envenenamento do nosso estuário. Então, quais os riscos para a população? Olha, veja bem, os produtos que tem nessa cava, a quantidade de resíduos é um coquetel. É uma tabela periódica quase que inteira de produtos químicos tóxicos, venenosos, perigosos para a saúde humana. Veja bem, o que acontece? A flora pode ser contaminada. Depois da flora, a fauna, a microfauna pode ser contaminada. Depois os peixes menores e os peixes maiores, todos eles vão se contaminando numa cadeia trófica, até o homem que vai consumir o peixe, que já acumulou milhares de vezes nesse peixe esse material contaminado, e se contamina também. E você veja bem, existem substâncias nesse meio que nós não temos aparelho hoje em dia no Brasil para medir a quantidade de substância que existe nesse peixe e que já faz mal à saúde. Basta um contato de algumas dessas substâncias, por exemplo, para a mulher gestante envenenar o feto e o feto nascer com problemas de malformação, ou não de malformação, mas também efeitos cognitivos. Então essa criança, no futuro, vai ter problema de atenção, vai ter déficit de inteligência. Tudo isso vai se recair sobre a mãe e o filho.
Então, quer dizer, é uma coisa extremamente complicada, você não precisa de altas concentrações para fazer mal, ela já faz mal, e é a isso que nós vamos estar submetidos. Então, diante de tudo que o senhor explicou, qual é a outra alternativa que a VLI poderia usar para fazer os depósitos? Olha, veja bem, o que teria que ser feito é o que originalmente estava previsto, né? Ou seja, esse material seria colocado num líquido furadinho, né? Num depósito ambientalmente preparado, com dupla ou tripla camadas, sabe, Tânia? E aí, por exemplo, se rasgasse uma camada, imediatamente você detectaria que houve vazamento e já corrigiria para não atingir o meio ambiente. Então, teria que ser sido feito... Veja bem, a empresa inicialmente começou a fazer o trabalho corretamente. Eles colocaram em mag-sacks gigantescos, né? E foi confinado dentro da empresa, está lá direitinho. O que não se entende é o porquê, depois de algum tempo, esse desvio de conduta da empresa para fazer uma lambança dessa no nosso estuário, né? Fazer um impacto desse que pode trazer prejuízos grandes para a população santista. Professor, especialistas garantem que a cava está prejudicando os recursos naturais. O que nós podemos fazer? Olha, veja bem, não só os recursos naturais, como já está impactando violentamente a pesca artesanal e as comunidades ribeirinhas, porque não pode pescar mais ali, né? Agora, pasme, Tânia, existem alguns pescadores desavisados de final de semana que vão ali pescar e não existe uma placa sequer dizendo que ali tem um risco forte de contaminação. As pessoas estão pescando esses peixes e levando para casa, né? Os pescadores têm que andar quilômetros para conseguir pescar um peixe de qualidade, de modo que não atinja a população consumidores desses peixes. Então, há sim um risco de impacto, aliás, já há um impacto social, né, nesse caso, que precisa ser revertido, precisa ser resolvido, né? Então, são condições que foram criadas extremamente preocupantes e que pode sim, aliás, não é, veja bem, Tânia, não é que pode causar o impacto já existe. O impacto, a cava em si, ela já é um dano ambiental. Ela já pode-se dizer que foi causado o impacto ambiental numa região que antes não tinha contaminação. E pensando nessa situação, o vereador Chico Nogueira, ele tem aí um projeto de lei que proíbe a deposição de resíduos tóxicos e de sedimentos contaminados no solo, em águas, leitos e cavas subaquáticas no âmbito do município de Santos. Eu queria que o senhor falasse da importância dessas ações e também da realização de audiências públicas para discutir esse assunto tão importante com a sociedade. Sim, já tivemos audiência pública agora dia 15, que inclusive o vereador Chico esteve presente, né? Discutiu fortemente os impactos que essa cava pode causar, aliás, que já está causando no meio ambiente. E o vereador Chico, realmente, com esse projeto de lei, ele torna a nossa legislação avançada no sentido da questão das cavas. Essa lei é de tanta importância e requer o apoio de toda a Câmara de Santos. Por quê? Porque se isso não foi feito, vão transformar o nosso estuário num verdadeiro queijo suíço. E se fosse num queijo suíço, ótimo, queijo suíço é bom. O pior é que num queijo suíço tóxico, onde a população estará cada vez mais exposta, né? Porque quanto mais cava, mais veneno disponível vai ter, então os peixes vão se contaminar, vão ter mais oportunidade de se contaminar e isso parar na nossa mesa, no nosso cardápio. Então é importante, esse projeto de lei vem no momento certo e nós contamos com o apoio de todos os vereadores de Santos para aprovar, inclusive, essa lei em medida de urgência, pois é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde coletiva para proteger os nossos cidadãos. Bom, professor Jeffer, o nosso tempo acabou, infelizmente, mas muito obrigada pela sua participação aqui no canal Aquaviário, trazendo informações tão importantes. E eu gostaria que o senhor encerrasse deixando aí uma mensagem. Olha, Tânia, eu agradeço o convite mais uma vez, o canal Aquaviário de extrema importância para a nossa região. Nossa região é portuária, eu costumo dizer que o nosso território agriculturável é o mar e nós temos que proteger o mar. Temos que proteger o desenvolvimento do nosso porto. Essa cava vem trazendo atraso para o desenvolvimento do nosso porto, né? Então temos que proteger o nosso porto, temos que proteger as nossas águas, temos que proteger a nossa população. É importante que a população compareça em peso. Na audiência pública do dia 22, o vereador Chico estará lá e nós estaremos fazendo eco para que impactos como esse, né? Violências como essa contra o nosso ambiente não volte a acontecer e que essa seja resolvida.